Boa noite. Hoje eu gostaria de fazer uma reflexão sobre a atual situação do país, o Brasil. Nós estamos hoje no final de julho de 2014 e se avizinha uma eleição presidencial dos governos estaduais, um terço do Senado e também deputados federais e estaduais. Mas esse não é o ponto importante que eu quero destacar, mas sim a movimentação que aconteceu em junho do ano passado com vários jovens que nunca haviam antes se manifestado, que saíram às ruas solicitando mudanças na estrutura de poder, na estrutura econômica, na estrutura do país em geral. Num primeiro momento, algumas forças aí do poder se colocaram apreensivas e houve uma repressão e esse movimento foi crescendo. Mas eu quero lembrar que em todos os momentos da história o povo esteve sempre se manifestando, ora mais reprimido, ora menos, mas sempre se manifestando, e as forças populares nunca saíram da rua e sempre estiveram presentes. E elas mesmas estiveram junto desde o início com o pessoal que protestava aí pelos 20 centavos de aumento da passagem de ônibus. Mas o ponto é que as forças populares, refletindo sobre essa demanda popular, que é muito esperada e, na verdade, há muito tempo, nós das forças populares sempre estivemos politizando o povo e conclamando ele a se manifestar, que essa é uma posição fundamental para que haja transformações efetivas neste país. E esse pessoal se manifestou, muito debate foi feito e chegamos aí a várias reflexões, a uma tomada de posição, que é a necessária reforma política desse país. Não há mais como avançarmos nas pequenas conquistas sociais, as pequenas reformas, muito ainda tímidas, que nesse país avançaram, sem que haja uma reforma política profunda. Então, uma das formas às quais eu aderi é a chamamento para um plebiscito da reforma política, exclusivo da reforma política. Sempre se fala da reforma política, é um tema que vai e que volta, mas que um Congresso que está aí dominado pelas forças econômicas não vai fazer de nenhuma maneira, porque não vai atirar no próprio pé. Desta forma, nós estamos tentando fazer agora, desde o ano passado, a organização de um plebiscito popular. O plebiscito popular é um plebiscito alternativo. Ele não é institucionalmente dado, mas nós queríamos coletar as assinaturas, assim como coletamos da Vale, das hidrelétricas, e a mais exitosa de todas, que foi contra a ALCA, e que o Brasil estava para assinar com o governo liberal do Fernando Henrique, e as forças populares reverteram, e até mesmo os empresariados, o empresário tomou consciência de que se o Brasil assinasse, nós estaríamos perdidos. Basta ver como que está o México hoje e como que o Brasil resistiu a todo o problema aí
crise econômica dos bancos da Europa, dos Estados Unidos, e o Brasil se aproximando aí de outros mercados como a China, etc., foi muito importante. Se tivéssemos atrelados à economia americana, teríamos sofrido como o México sofreu, que estava numa situação melhor que a nossa e hoje está pior. O desemprego lá é bem maior do que o nosso. Nós estamos vivendo um desemprego menor da história, e fruto dessas pequenas reformas que tivemos. Agora, se nós não fizermos uma reforma política, e aí é o ponto crucial, com a criminalização do financiamento privado de campanha. Isso é fundamental. Se uma empresa financiar uma organização partidária, ou um político específico, ou qualquer organização política, os responsáveis devem ser punidos e presos de forma inafiançável. Porque este é o grande mal deste país hoje. A influência que o poder econômico nacional em pequena monta e internacional em grande monta tem. Se nós formos ver a privatização da Vale do Rio Doce, que hoje é chamada de Vale, do Banespa, de outros bancos estaduais, de algumas outras empresas, e a tentativa de que o mercado regule toda a sociedade. E isso nós, das forças populares, somos radicalmente contra. Se isso acontecer, continuar acontecendo, nenhum desses avanços poderá ir para frente. Eu acho que esta é a última eleição que nós vamos ter a possibilidade de eleger candidatos populares. E com a pressão, nós podemos reverter. E conclamo a juventude que saiu do ano de 1993, a partir de junho, que continue e volte às ruas para implantar uma reforma política neste país. Uma reforma da estrutura política, no executivo, no legislativo e também é importante no judiciário. Porque hoje nós temos um poder executivo que pode até ser mais ou menos popular, mas ele nunca vai conseguir implantar as reformas necessárias nesse país sem que ele faça acordos com os deputados e principalmente com o Senado, que é um órgão extremamente retrógrado, por interesse de todos aqueles que sustentam a forma como o poder econômico é organizado. E mais, temos um judiciário que, pelos seus próprios interesses da classe dominante, continua negando os avanços neste país, particularizando e individualizando os direitos, sobrepondo o direito à propriedade ao direito ao bem-estar, o direito à vida, o direito à prosperidade da comunidade. Esse judiciário é, desde sempre, o nosso poder instituído mais retrógrado de todos. E é um poder que, na verdade, é o injusticiário. É uma injustiça o que acontece. É hoje aquele poder moderador que o imperador tinha no império. É o poder
que quer se sobrepor aos outros poderes, que não são de nenhuma forma adequados. E, portanto, uma chamada para uma constituinte plena, mas exclusiva da organização política é fundamental. Portanto, de 1 a 7 de setembro, pegue uma caixa de sapato, uma caixa de supermercado, vá para a rua, colete as assinaturas das pessoas com o RG, com o título de eleitor das pessoas e vote. Faça para elas votarem com essa pergunta: você é a favor de uma constituinte plena e exclusiva do sistema político? Sim ou não? Nós temos lados. Nós somos pelo sim. Nós vamos votar sim e vamos coletar muitas assinaturas. Muito obrigado, uma boa noite. E outrora viemos aqui para fazermos outras considerações. Muito obrigado e desculpe qualquer coisa.